Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. A cada semana nós temos esse encontro e nele nós conversamos sobre algum assunto ou assuntos baseados na Palavra de Deus, especialmente nos temas que são tratados na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. A nossa Escola Bíblica que acontece todos os domingos às 10 horas da manhã. Você pode acompanhar, participar, indo a uma de nossas igrejas ou pelo nosso canal no YouTube. Estão aqui comigo os pastores Jerônimo Silva, Júlio Filgueiras e Douglas Spangero, a quem eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Como é bom estudar a Palavra de Deus, não é isso? Maravilhoso. É verdade. Conhecer a Palavra de Deus. Aliás, tem uma passagem que o Senhor Jesus fala dos erros, né? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, não é isso, Júlio? É verdade. Pode falar. O grande erro do homem é desprezar esse recurso que é a palavra de Deus. A palavra nos aponta o caminho, que é o Senhor Jesus. A palavra revelada nos abre a porta do céu, da eternidade. Então, o maior acerto, por outro lado, é quando o homem abre o coração e recebe a palavra, crê em Jesus Cristo. Ele vai caminhar em um caminho reto, seguro. É estreito sim, porque há muitas renúncias pelo Evangelho, mas um caminho que leva à eternidade. É interessante porque raiz por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Pronto. Ou seja, a Escritura é a palavra da vida, a letra. Mas tem que ter o poder, que é o Espírito Santo, que é quem revela a palavra, que é quem revela as Escrituras. Ou seja, o homem precisa conhecer as Escrituras, mas ele precisa conhecer a operação do Espírito Santo, que é a revelação, que é a palavra viva. Até porque não é suficiente, e nós vamos falar hoje sobre isso, não é suficiente conhecer só a história bíblica. Eu me lembro, Douglas, um tempo atrás, um homem esteve na igreja que eu estou como pastor, e ele, descrente, totalmente descrente. Eu sentei para conversar com ele, eu fiquei envergonhado do conhecimento bíblico que ele tinha, que certamente ainda tem, e começava a falar das passagens, versículos de cor, conhecia tudo da Bíblia, ia argumentando, mas faltava o poder de Deus. Ou seja, é preciso que o homem tenha um encontro com Jesus, e esse encontro que vai dar vida à palavra, não é isso? Exatamente, porque a palavra, né, vamos dizer assim, aqui a física, né, a letra, né, as páginas, são escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. São inspiradas por Deus. E agora requer que o mesmo Espírito que inspirou as revele. E quando o Espírito Santo opera na vida do homem, revelando o Senhor Jesus, aí acontece o mistério da salvação, né, pastor Sérgio? Igual esse exemplo que o Senhor deu. O homem culto, né, conhecedor das Escrituras, mas sem a experiência com o Jesus vivo delas. Sem dúvida. Né? Porque o Espírito Santo, ele vai revelar Jesus vivo na palavra. Então, quando você lê a palavra de Deus com a ação do Espírito Santo, você tem um encontro com Jesus vivo. Então, é uma palavra que fala com você. É uma palavra que te direciona. É lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. O que o pastor Júlio colocou aqui. Glória a Deus. A palavra viva, ela direciona o homem para um caminho que sai dessa vida aqui e o leva para a vida eterna. Glória a Deus. Pastor Sérgio, Claro, desculpa. vontade. A palavra, conhecer somente a Bíblia não é o suficiente, se não há uma operação do Espírito Santo. Um exemplo disso, quando o Senhor Jesus foi tentado pelo adversário no deserto, o adversário era conhecedor da palavra. Ele usou, né? Ele usou duas últimas. Os textos bíblicos, até mesmo para tentar levar o Senhor Jesus a negar o projeto, até a morte, fora do projeto da salvação que ele tinha para as nossas vidas.
Então, a palavra de Deus, ela não deve ser somente conhecida, mas precisa haver uma operação do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo você pode viver a palavra. E essa palavra tem um efeito transformador na sua vida. Tem muitas pessoas hoje, nos nossos dias, que estão muito longe de Deus e conhecem a Bíblia. O que essas pessoas precisam fazer? Receber, além do conhecimento bíblico, receber o Espírito Santo na sua vida. Até porque não adianta só... Você pega um trecho da Bíblia, pode ser no Novo Testamento, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, todo mundo seja salvo. Você pode pegar esse texto e cada um ter a sua particular interpretação. E as pessoas podem, e fazem isto de fato, podem até mudar completamente aquilo que é o desejo de Deus através da sua palavra. É verdade. Tanto que hoje existe correntes que tentam, abre aspas aqui, modernizar, reinterpretar ou até reescrever a Bíblia. Agora, a palavra de Deus não vai mudar. Mas por isso que é necessária a operação do Espírito Santo. Nós vamos aproveitar esse momento, Jerônimo, como o homem pode alcançar isso que nós estamos chamando da revelação ou da operação do Espírito Santo e a palavra gerar um efeito real, verdadeiro, necessário na sua vida. Bom, apenas o Espírito Santo pode revelar Jesus. A própria palavra que Jesus deu a Pedro: Pedro, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus responde: não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai. Uma experiência com o Senhor só através do Espírito Santo. Amém. Então o homem precisa, e talvez até quem esteja participando conosco agora, você precisa abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa entrar na sua vida e possa revelar Jesus. É interessante porque a palavra diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Ou seja, o poder de Deus é ter o Espírito Santo revelando Jesus, que é a mensagem da cruz, aquele que morreu, mas que ressuscitou e quer transformar a vida do homem. Em síntese, pastor Sérgio, é abrir o coração, dar lugar ao Espírito Santo. E o Senhor quer falar, o Senhor quer visitar, e o Senhor quer operar. Glória a Deus. Você falou da cruz, e não podemos deixar de mencionar do sangue de Jesus. Ou seja, tudo nós devemos ao sangue de Jesus, por isso que mencionamos e vivemos, aliás, Júlio, fala um pouquinho sobre isso, a doutrina do poder do sangue de Jesus. Como é que isso está na palavra? Vamos falar um pouco daquilo que é tão importante para o homem conhecer, descobrir, claro, e viver. O poder do sangue de Jesus é uma doutrina bíblica e nós temos uma frase que nós usamos muito, que há um fio escarlate que liga toda a Bíblia, um fio vermelho, que é o poder do sangue de Jesus. Quando nós contemplamos Jesus Cristo sendo morto na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, que ali simbolizava profeticamente o seu Espírito Santo que nos seria dado, nós temos esta cena. Mas quando nós olhamos toda a Bíblia, nós vamos ver que o sangue é esse agente de união, de remissão, que leva o homem para a eternidade. Que estava desde o Velho Testamento, desde o Antigo Testamento. Você vai ver o sangue do Cordeiro em Gênesis e em Apocalipse. O Cordeiro volta a aparecer. Então você tem, desde o início, quando o homem peca, Deus faz roupas de peles para o homem, um animal é sacrificado. Abel oferece a Deus o Cordeiro. Depois Abraão sacrifica o Cordeiro. A lei de Moisés é estabelecida, o Cordeiro está ali como a ênfase principal dos sacrifícios. Na Páscoa, quando o povo de Israel sai do Egito, ali estava o Cordeiro. Então o Cordeiro faz parte de toda a história de Israel. Quando Jesus vem ao mundo, João Batista aponta e diz: esse é o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora, quando nós chegamos ao final da Bíblia, está lá aquele que é digno de abrir o livro que ninguém conseguia abrir, onde estava ali os mistérios de Deus, a vida. Quem era aquele? Um Cordeiro que parecia
como se fosse sido morto, mas reviveu. E ali estava também, quando os anciãos falam, eis aí, apareceu o cordeiro, mas quando vem era o leão da tribo de Judá. Glória a Jesus. Então, aquele cordeiro, ao mesmo tempo, ele era um leão, porque ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas, nele está todo o poder e toda a autoridade. Então, o sangue de Jesus é uma mensagem bíblica de Gênesis a Apocalipse. E pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu Eles o testemunho, venceram. nós alcançamos a vitória. Venceram o acusador, né? Isso mesmo. É, como você falou de mistérios, e hoje o nosso assunto, como já dito, é esse sentido profético da Bíblia, da palavra de Deus, nós vamos tentar dar alguns exemplos, também no Velho Testamento, daquilo que é a profecia que está dentro da palavra de Deus, cujo objetivo principal é revelar Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu vou ler aqui, vou passar para o Douglas, Juízes 14, 18, o enigma de Sansão. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Antes, Douglas, da gente falar do sentido profético, como é que sucedeu esse fato, essa circunstância? Bom, Sansão propõe um desafio. E o interessante, né, pastor Sérgio, a palavra que aparece no texto, ele propõe um enigma que precisava ser descoberto. Que coisa, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de mistérios de Deus que precisam ser descobertos. Nós já falamos um pouco sobre esse tema aqui na introdução. É necessário alcançar o enigma. Existe um segredo. Sansão, ele propõe ali um desafio, ele propõe um segredo, e nós podemos dizer que nos nossos dias há um segredo também na palavra de Deus, que é necessário ser descoberto. Qual foi o caminho? Foi com a novilha, né? Ou seja, com a ovelha. Ou seja, a ovelha, ela conhece os mistérios. Ela conhece os mistérios. A ovelha de Jesus. Aqui, esse mistério, ele apontava profeticamente para aquilo que Jesus ia fazer por nós. Amém. Porque na figura daquilo que era mais doce do que o mel, uma coisa interessante, pastor Sérgio e companheiros, nós vamos encontrar na palavra as comparações daquilo que é conhecido para apontar o desconhecido. Então, ele faz uma proposta aqui. O que é mais doce do que o mel? Pela razão, nada, né? Verdade. O mel é o mais doce. Mas aqui o mistério era o seguinte, apontando para o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque a alma do homem, longe de Deus, vive uma amargura eterna. E essa morte de Jesus se tornou doce para nós. Na cruz do Calvário, ele sofre todo o amargor do abandono, o amargor do juízo de Deus sobre ele, o desprezo, o abandono, a rejeição, a traição, tudo isso foi amargo para o Mestre. Ele tomou o cálice da amargura. Amém. Para que a nossa alma pudesse desfrutar de algo que era muito mais doce. O castigo que nos traz a Maravilha Aleluia. estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o perdão que nós alcançamos pela sua morte é a doçura da salvação. Amém. Glória a Deus. Isso que nós vivemos aqui, o pastor Sérgio começou muito bem dizendo que como é maravilhoso estudar a palavra. Isso para nós é doce. Porque a mensagem da salvação, da libertação, o batismo do Espírito com o Espírito Santo, o poder de Deus, manifesto nesse amor glorioso da morte de Jesus, isso para nós é doce. Glória a Agora, Deus. deixa eu te interromper, porque voltando um pouquinho, só para que todos entendam, esse enigma foi a partir de um fato do leão, do mel, aquilo tudo. Lembra pra gente esse fato, Júlio? Sansão, ele era, em alguns momentos, tomado pelo Espírito de Deus e fazia coisas maravilhosas que são impossíveis ao homem normal fazer. E nessa ocasião, ele toma um leão e ele
mata esse leão, a Bíblia diz, como aquele que fere um cabrito, Que coisa. que abre um cabrito. E esse leão, ele deixou ali esse leão morto, e quando ele volta, em outro momento, ali onde estava o corpo daquele leão, havia uma colmeia, havia ali mel, e ele toma daquele mel. Então, foi exatamente esse enigma que está sendo aqui abordado. Esse leão que, na verdade, Sansão o rasgou como um cabrito, porque falava profeticamente de Jesus Cristo. Da morte dele. Da morte o dele. leão da tribo de Imagina Judá. um leão ser rasgado como um cabrito. O leão é muito mais forte que um cabrito. Mas estava dizendo ali que Jesus Cristo se entregou como o Cordeiro de Deus. Ele era muito mais forte que todos aqueles soldados, que todo aquele império, que todas aquelas autoridades. Na primeira ocasião que foram prender, os soldados não Exato. aguentaram, né? Com a palavra, caíram. Sou eu sou e eu. todos caíram por terra. Não é Então verdade? ele era muito mais... Ele se entregou. Ele não foi preso, ele se Aniquilou-se deixou a si prender. mesmo, né? Entregou-se a si mesmo. Então, foi um leão que se fez cordeiro para morrer no nosso lugar. E desse leão saiu mel, né? O pastor Douglas estava falando sobre Exato. isso. Agora vai Jerônimo, da fortaleza, que é a coisa mais forte do que o leão, ou comenta... Porque o enigma era, né? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E aí vem a resposta. Que é mais doce do que o mel? Como o pastor Douglas mencionou a morte, agradou ao Pai moê-lo. Fazê-lo enfermar. Fazê-lo enfermar. Imagine, né? Quando que a morte é agradável? Quando que a morte é doce? A gente já perdeu um familiar? Nunca é doce. Claro. Nunca é doce. Por quê? Porque a morte mostra o fim. A morte de Jesus mostrou o início, por isso que ela é doce. Glória a Jesus. Porque é a salvação que se manifestou a nós. É doce porque ele mudou a nossa história, ele tirou o amargor da nossa vida, a situação fel que estava sobre nós e nos deu o mel da salvação. Aleluia. E que coisa há mais forte do que o leão, falando da sua ressurreição. Porque ele morreu por nós, mas ele ressuscitou. Bendito. O leão é considerado o animal mais forte, né? Rei da selva, o rei, né? o dominador. Autoridade, né? Né? Jesus é esse. Ele desceu ao mais profundo e tomou as chaves da morte em suas mãos. Que fez o mais indigno entre todos os homens. Todos os homens. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Ou seja, Jesus ressuscitou como leão. Glória a Deus. O leão da Glória a tribo de Jesus. Judá, aquele que vence todas as coisas. E na sua ressurreição, nós temos a esperança da glória de Deus. E é nesse contexto, né, pastor Sérgio, que lá em Apocalipse, quando disseram quem será digno de abrir o livro, João começa a chorar, porque quem vai abrir esse livro? Desatar os seus selos. E aí eles responderam, o leão da tribo de Judá. Quando vai ver quem é o leão da tribo de Judá, aparece um cordeiro. Porque o cordeiro, Jesus Cristo como Amém. cordeiro, ele era o leão da Glória tribo de a Judá, Jesus. porque ele ia vencer a morte como um leão. E aqui fala de morte e ressurreição. Mas eu me lembrei de um texto que o Senhor Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, pela morte e ressurreição dele, o homem tem direito à vida. Glória a Deus. Vida Glória a eterna. Deus. Uma vida eterna com Deus. Se são preciosos esses momentos, se é maravilhoso cultuar, louvar o Senhor, ouvir a sua voz, Glória a Deus. imaginemos nós uma vida eterna, Aleluia. Glória a Jesus. sem Deus, sem choro, sem pranto, sem morte, sem nada. Todas as coisas antigas já terão se passado. Glória a Deus. Por isso que ele é a ressurreição e a vida, porque nós estávamos mortos em nossos Amém. delitos e pecados. E ele nos ressuscitou na sua morte. Ali nós fomos ressuscitados. E agora podemos ter a certeza de uma vida eterna Amém. com Glória a ele. Deus. Por isso que é a ressurreição e a vida, porque ele nos ressuscitou. E para que nós possamos agora ter uma vida eterna com ele. Glória a Deus. Tem um outro texto que nós separamos em Cantares de Salomão. Cantares 1 e 2, eu vou ler só a parte final, porque melhor é o seu amor, falando do noivo. Para quem não conhece, Cantares é um livro poético e profético acima de tudo, que traz a história do noivo, ou do esposo e da sua noiva, ou
a sua esposa, mostrando profeticamente o Senhor Jesus e a sua igreja, a igreja fiel. E aqui diz, melhor é o amor do noivo, melhor é o amor de Jesus do que o vinho. Como é que é isso, Douglas? O livro, ele começa, né? Cântico dos Cânticos. Ou seja, é a maior expressão de amor que existe. Glória a Deus. É a maior demonstração de amor que nós podemos encontrar é na palavra de Deus. Que amor é esse? É o amor que entregou a si mesmo. Ele se entregou para nos resgatar. E aqui a comparação que melhor é o seu amor do que o vinho. Aqui o vinho é a figura da alegria, né, da comunhão, né? O vinho, literalmente falando, né? Mas a colocação é que o amor de Jesus, ou seja, o amor do Senhor é superior a qualquer sentimento, a qualquer tipo de amor ou qualquer outra manifestação que o homem possa conhecer nessa vida. O amor de Jesus pela nossa vida, o amor de Jesus pela igreja, ele é superior a tudo que o homem pode experimentar. Às vezes, o homem ele está longe de Deus, ele está vivendo dissolutamente, ele está muitas vezes apegado àquilo que o mundo oferece, os prazeres dessa vida, achando que isso é o suficiente, mas nós queremos dizer que é a nossa experiência. Amém. Um dia fomos alcançados por este Glória amor a Deus. e Glória a descobrimos que este amor, ele é maravilhoso. Aleluia. Bendito seja o nome Glória do a Deus. Senhor. Tudo que está ligado a esta vida passa, perde o valor, os sentimentos, os bens, nós morremos, envelhecemos, adoecemos, tudo isso. Agora, o amor de Jesus que veio da eternidade, Glória a Deus. quem crê e vive por esse amor tem a vida eterna. Estamos insistindo neste assunto porque a essência do Evangelho, a essência da mensagem da cruz é a salvação da alma, é a vida eterna. Não é o Evangelho para deixar o homem rico, para o homem... 80 anos, Não. Isso tudo nós podemos até alcançar uma coisa aqui, outra ali, mas isso tudo passa, a traça corrói, o tempo apaga, as muitas águas sem maravilha. cantares não poderiam apagar Aleluia. este grande amor. Glória a Jesus. O homem precisa aceitar esse amor, não é, Douglas? O Jerônimo. O homem precisa aceitar e precisa também não abrir mão. Amém. Porque às Porque vezes vem as lutas, vem né? as lutas. Às vezes o homem aceita, mas ele abre mão. Mas quando esse texto citado pelo pastor Sérgio, olha, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogados. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa, por esse amor, seria desprezado. Ou seja, desprezaria. Porque esse amor está acima de todas as coisas. Esse amor está acima da alegria dessa vida, esse amor está acima dos bens financeiros dessa vida, esse amor está acima dos problemas, das tribulações. Amém. E nós, quando um dia abraçamos esse amor, nós precisamos ter a consciência, mais do que isso, nós precisamos ter a firmeza de não deixá-lo. Glória a Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Glória a Deus. E esse amor tem que estar vivo em nossos corações. Amém. Um ponto importante sobre o amor de Deus, principalmente para quem está em casa, pode ser que tenha alguém agora muito distante do Senhor, ou alguém até que esteja em caminhos tortuosos. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. O Senhor não esperou nós aqui nos convertermos, mudar de vida, nos tornarmos pastores para nos amar. Ele nos amou muito distantes, tristes, alguns até negando a palavra de Deus, alguns até zombando dos crentes. Você já é amado de Deus. Glória a Deus. Por isso a expressão, ele nos amou primeiro, mas agora nós o amamos. Amém. Outro ponto importante, nós não conseguimos entender por que Deus nos ama. Nós somos tão falhos, nós somos tão limitados, mas nós não precisamos entender, nós precisamos aceitar esse amor. O salmista usa a expressão, eu amo ao Senhor porque Ele me ouviu. Nós temos muitos motivos para amar a Deus. Abraão ofereceu o seu filho por amar a Deus, Deus poupou Isaac, muitos servos renunciaram ao mundo por amar a Deus, Deus tem muitos motivos para ser amado. E nós devemos amá-lo, a Bíblia diz, com todo o nosso entendimento. Mas o amor de Deus por nós, a Bíblia diz que excede todo entendimento. Você não consegue entender porque Ele te ama, mas nós podemos aceitar esse amor. Em Cantares também diz, pastor Sérgio, eu sou do meu amado
e o meu amado é meu. Amém. Você é dele. Amém. Amém. O Senhor, a senhora, você às vezes já foi da depressão, da tristeza, da angústia, do pecado, do erro. Hoje, nós somos de Jesus. Glória a Deus. Nós somos o nosso amado e Ele é nosso. Isso Glória é a Deus. maravilhoso, Aleluia. porque nós pertencemos a Ele e Ele é nosso. Quando vier o problema, a tribulação, você saiba, Ele é teu. Ele vai estar contigo, Ele vai caminhar com você. Você não vai estar sozinho. Então nós podemos dizer, eu sou dele e Ele é meu. Glória a Deus. Bendito seja o nome Glória do a Senhor. Deus. Hoje nós estamos falando muito de resgate, de salvação. Esse é o grande propósito de Deus para o homem, até porque estamos debruçados naquilo que está conectado à carta à igreja de Sardes, que fala dos restantes, ou seja, aqueles que ao longo da história, dos séculos e nos nossos dias também, aqueles que diante de qualquer embate, problema, críticas, perseguições, decepções, mágoas, perdas, não importa o que tenha acontecido, escolheram ser do Senhor. Glória a Deus. Não deixar o caminho do Senhor. E alguém pode estar dizendo, diante de tudo que está sendo aqui conversado, mas o que eu posso fazer? Se eu estou distante, você pode hoje se tornar um restante. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ou seja, em meio ao mundo que está aí, você pode e deve porfiar, ou seja, se esforçar para estar no caminho estreito, que é o que leva à salvação Glória a Deus. e à vida eterna com Deus. Ainda há tempo, não é isso? Ainda há Douglas? tempo. É o tempo da graça. As portas da graça, ou a porta da graça, ainda está aberta. Porque o amor do Senhor é um amor paciente, pastor Sérgio. Glória a Jesus. Se não fosse esse amor paciente, talvez nós não estaríamos aqui. Quantas vezes ele Sem insistiu dúvida. conosco? E este programa, essa mensagem, é uma oportunidade de Deus para a sua vida. Deus deseja resgatar o homem. O Espírito Santo derramado sobre nós é a grande oportunidade que Deus está dando para que o homem tenha sua vida transformada. Glória a Deus. E nas 7 cartas do Apocalipse tem uma expressão incomum. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Júlio, como é que a gente pode deixar esse apelo final para aquele que está nos ouvindo? O pastor Douglas fez menção que o amor de Deus é paciente. Aqueles que estão em casa, Deus colocou agora este programa. Alguns aqui servos de Deus, porque Deus está insistindo com o Senhor, com a Eis que senhora. estou à porta e bato. Jesus Deus. está à porta do seu coração. Ele está batendo, ele está insistindo. Amém. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Jesus vai voltar. Em Cristo há libertação, há salvação, há paz para a sua família. Nós só temos uma coisa a fazer: entregar o nosso coração a Jesus. Buscar ali na igreja a oportunidade de sermos batizados, Amém. confessar que nós servimos a Deus, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e a bênção de Deus será estabelecida na sua família. Glória a Jesus. Maravilha, não é? Glória a Deus. Nós teremos tanta coisa ainda para falar, mais textos para trazer, É verdade. porque a palavra de Deus é riquíssima, mas o nosso tempo não permite. Mas glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. A paz Que do Deus Senhor. os abençoe. Amém. Pode ser.